Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Alcenir Mota, faço parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo. Os irmãos sabem que ele se submeteu a uma cirurgia na sexta-feira retrasada e está nessas 2 semanas em repouso, nem tanto absoluto, já andou dando umas saídas aí. Os irmãos imaginem como deve ser difícil para o médico manter o pastor Israel parado, Mas, se Deus quiser, na semana que vem, aliás, essa semana, na terça-feira, ele já está reassumindo já as suas funções, e no domingo, no próximo final de semana, ele já estará aqui na parte da manhã e também na parte da noite, se Deus assim o permitir. Nós estamos aqui com uma turma diferente, mas que logo em seguida o Vitor estará anunciando. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de, nesse instante, conhecer aqueles nossos irmãos e aqueles amigos que estão aniversariando nessa semana, que fizeram algum aniversário de nascimento, de batismo, de casamento, para que nós oremos nesse instante. Existe alguém? Temos aqui um casal. Isso. Os parabéns. Parabéns. Casamento? Casamento. Não. Nascimento? Vocês são casados? Sim. Nós estamos aqui com um casal que não está fazendo aniversário de casamento, mas é aniversário de nascimento mesmo dos dois, Quer dizer, o pastor Israel e a Rita também é assim, São mais ou menos na mesma data. Eu gostaria de convidar a Margarete. A Margarete vai vir aqui à frente. Ela vai agradecer a Deus por mais esse ano na vida dos nossos irmãos e que Deus continue a abençoá-los. É o desejo da nossa igreja. Ó Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por esse dia tão bonito, Senhor, por nos ter trazido até aqui. Ó Pai, muito obrigado pelas suas misericórdias em nossas vidas, Pai. Ó Senhor, agradecemos pela vida desses irmãos, Senhor. Tu acrescentas mais um dia em suas vidas. Continue, Pai, abençoando, cuidando de cada um deles, e que eles possam, Senhor, sentir essa sua presença na vida de cada um deles. Muito obrigado por suas vidas, em nome de Jesus. Amém. A irmã Margarete tem um aviso para a igreja. Eu gostaria que vocês pegassem o boletim e abrissem na página 5, onde está escrito amizade. Ali na agenda de outubro, nós vamos ter, nessa sexta-feira, uma oficina de fisioterapia através de movimentos circulares. Esse tipo de trabalho na fisioterapia ajuda no equilíbrio postural, ajuda na melhora de locomoção, quem tem dificuldade de locomoção. Então, é um trabalho benéfico para a saúde. As inscrições vão ser feitas lá no balcão, podem me procurar, e é aberto a todos, não só para a terceira idade, mas para todos, porque a dificuldade de locomoção vai nos impedindo de fazer muitas coisas. Então, é uma boa atividade para que possamos colocar nosso físico em dia, a nossa postura melhor, para poder andarmos melhor. Os irmãos sabem que um dos grandes problemas da terceira idade é exatamente os tombos, Então, essa é uma oportunidade que a igreja está oferecendo, proporcionando, para que a gente possa encontrar um equilíbrio, Aprender a se equilibrar melhor, para evitar essas situações que às vezes trazem graves traumas para as nossas vidas. Meus irmãos, hoje nós temos o almoço dos adolescentes, que visa ajudá-los na viagem missionária que estarão fazendo em janeiro para a Bahia, lá para Barreiras, onde nós temos o AID e o Eliel, missionários que são ajudados pela nossa igreja. Então, se você não tem nenhum outro programa, ao término aqui do culto, você pode comprar o seu ticket, e depois
do segundo culto, almoçar, que com certeza o prato, o cardápio vai ser de primeira, além de você estar proporcionando e ajudando aos nossos adolescentes se empreenderem essa viagem missionária. Na quarta-feira, dia 12 de outubro, nessa próxima quarta-feira, de terça para quarta, a Junta de Missões Nacionais está promovendo 24 horas de oração pelo Brasil. Vai começar às 22 horas do dia 11, às 20 horas do dia 11 e vai até às 20 horas do dia 12. E várias igrejas vão estar responsáveis por estar dirigindo, orando em cada uma dessas horas, dessas 24 horas. A nossa igreja foi convidada e convocada para estar ali na Capela do Seminário do Sul, aqui em cima, de 6 da manhã às 7 do dia 12. 6 da manhã às 7 do dia 12. Então eu conto com a presença dos irmãos. Nós vamos estar ali orando, vamos cantar, vão ter 30 minutos, 35 minutos em que nós vamos interceder pelo trabalho missionário, pelas igrejas que estão sendo implantadas. Então é um trabalho que a Junta de Missões está desenvolvendo. Essas 24 horas de oração nos estimula e nos alerta com relação à importância da oração. Então, se você ainda não tem nenhum programa, agende esse grande programa, né? Dia 12, feriado, você acorda um pouquinho mais cedo e vai para a capela, e ali a gente vai estar dobrando os nossos joelhos, intercedendo e colocando diante de Deus essa obra que é tão importante. Agora nós vamos ter o complemento das nossas informações através do Itanews. O evento foi uma homenagem ao Dia Nacional e Mundial do Idoso. Toda última sexta do mês, o Grupo Pedras Vivas realiza um trabalho junto com um grupo de apoio escolar, com atividades como contação de histórias e declamações. Venha fazer parte dessa integração entre as duas fases da vida, a infância e a terceira idade. Se você ainda não adquiriu o Evangelho de João personalizado em comemoração aos 75 anos da nossa igreja, não perca tempo, vá até o hall de entrada e adquira o seu. Em outubro, acontecem os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, no México. E o destaque da seleção brasileira de saltos ornamentais é a Andressa Mendes, uma itapurucense. Nós estivemos com ela para saber como estão os preparativos. Veja só! Estamos aqui com a Andressa Mendes. Ela é adolescente da nossa igreja e é atleta de saltos ornamentais. Ela estará junto com a delegação brasileira, representando o nosso país nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro. Andressa, qual a sua expectativa para o Pan-Americano 2011? Bom, ganhar bastante experiência, né? Porque eu vou competir sem obrigação, sem disputas de medalhas. Eu vou competir para poder me divertir, para saber realmente o que é uma competição de nível, o que é ganhar experiência. E como você associa essa sua vida de atleta e vida de estudante? Porque dá para saber que complica um pouco assim, essas aulas que você perde na escola. Como você associa essas duas vidas? Bom, nem que seja uma semaninha que eu perco viajando, atrapalha muito nos meus estudos. Aí meus amigos ficam aqui na expectativa, me ajudando com essa aula, sabe? Com a matéria. Eles sempre tiram cheques para mim e depois tentam me explicar tudinho para eu poder entender. E assim eu levo os estudos a sério. A Andressa está indo para Guadalajara com o grupo de saltos ornamentais no dia 22 de outubro. Lá ela competirá trampolim de 3 metros e plataforma de 10. E que lá em Guadalajara você possa estar sendo luz para aquelas pessoas e que possam observar que existe um Deus maior e uma razão de uma alegria maior dentro de você. Muito obrigado. Eu me despeço por aqui e desejo uma semana abençoada a todos vocês. Tchau!
Bom dia, meus irmãos. Os irmãos estão lendo no boletim aí, Quarteto Itacuruçá. O Quarteto Itacuruçá hoje convidou uma equipe diferente para cantar, para participar do culto dessa manhã e do segundo culto. Esses irmãos que estão aqui atrás, por favor, levanta. Eles fazem parte da banda Êxodo. É uma banda que há aproximadamente 10 anos, né, neném? Há 8 anos já existe, mas que faz todo um trabalho na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o neném viesse aqui à frente, por favor. Fica aqui do meu lado. Parece neném? Ele só é 2 anos mais novo do que eu, é meu irmão. Não era para falar, né? Não é? Gente, hoje está se iniciando um sonho que nós temos acalentado há bastante tempo. Juntar o Quarteto Itacuruçá com a banda Êxodo. O meu irmão, ele tem o privilégio dado por Deus de dirigir esse grupo que os irmãos vão ouvir e participar nessa manhã. Há aproximadamente 5 ou 6 meses atrás, né, o meu irmão sofreu um acidente vascular cerebral. E hoje ele está aqui. Tá? A banda praticamente não parou, né? Durante esse tempo. Isso tem sido um motivo de muita emoção para mim, para minha mãe. Infelizmente ela não pôde estar aqui, e para ele também. Ele não queria que eu falasse isso não, mas eu vou falar porque Deus vai segurar a onda. Todo o trabalho que ele tem feito até aqui com esse pessoal é em gratidão a Deus por isso. Já é o 3º acidente grave que ele sofre, Deus o livre. O primeiro, um carro levou a porta do carro dele na hora que ele estava entrando dentro do carro. O segundo, ele caiu de uma árvore, quantos metros? 32 metros, mais ou menos. Ele é bombeiro, gente, é bombeiro, né? Bombeiro. E aí a árvore inesperadamente se partiu e ele teve sérias complicações, mas está aqui. E dessa vez foi um AVC. É prova de que Deus tem muita coisa para ele fazer ainda. Então, eu gostaria que vocês orassem sempre pelo ministério da banda Êxodo, pelo meu irmão, pelo que eles realizam, que realmente é um trabalho que tem levado bênçãos a muitas pessoas. Pastor Rosalvo, por favor. Pastor Rosalvo Wesley, que também é bombeiro, né? Não podia deixar de ser, é o ministro de Educação Cristã da banda. Também faz um trabalho que, graças a Deus, sempre me abençoa. Esse grupo vai estar nos abençoando também essa manhã.
foi me dado uma missão, o meu irmão pediu que eu apresentasse a banda, mas eu estou com a permissão do meu irmão, que fez o pedido, eu gostaria de fazer diferente hoje. Eu gostaria que eles mesmos se apresentassem. Hoje a gente... Não, peraí, não é entre vocês. Atenção, não é para apresentar... Desculpa, a igreja é para apresentar-se para a igreja. Vocês já se conhecem. Bom, eu vou apresentar, porque nós temos aqui Renato Martins, Assembleia de Deus Jardim Bangu. Agora nós temos aqui juntos a família Wesley, pastor Wesley, primeira-dama da banda Lia Wesley, as suas duas filhas, Rosana Wesley, e a nossa jornalista aqui, Helena Wesley, são da Igreja Aliança em Santa Cruz. Sula, eu vou deixar para falar você depois. Sula é esposa do Asa, e o Luiz Renato, Igreja Batista em Madureira. A Sula é a esposa do Asa, que é o nosso polivalente da banda. Ele é o nosso vocalista, o solista, e responde também pela parte técnica, sonorizador, sonotécnico, sonolento. É o nosso grande... Eu sou o neném. Eles são da Presbiteriana de Nilópolis. E está conosco também um dos nossos técnicos, Felipe, lá atrás. Olhem para trás, pessoal, para ver o Felipe. Está lá, isso, obrigado. Igreja Batista em Bento Ribeiro. E mais um técnico, a equipe técnica, Franklin, fica em pé, por favor. Igreja Nova Vida da Taquara. Lá atrás nós temos os metais. À medida que eu vou falando, levanta a mão. Rico Mariano, Assembleia de Deus em Bangu. Roberto Galdino no trompete, Rico Mariano no bone, trompete e flugelhorn. Roberto Galdino, Assembleia de Deus em Muriqui. Jeter Bernardi responde pelo sax tenor e o sax soprano, Nova Vida da Taquara. Eduardo, fica em pé. O Dudu, carinhosamente chamado pela mãe dele de Dudu, a primeira igreja batista em Vila Kennedy. Humberto Wesley também faz parte, é casado com a Rosana, Igreja Batista Aliança. E eu deixei os três por últimos aqui, que vocês vão ver a diferença. Carlinhos é o nosso baixista, carinhosamente chamado pela mãe dele de Carlinhos. Olha o tamanho do Carlinhos. André, fica em pé. É o Andrezinho, exatamente, né? E, por último, na percussão, pode sentar, o Valtão, que eu peço que fique em pé, né? Igreja Presbiteriana da Nova Vida, de Nilópolis. André é Vida Nova de Vila Kennedy. Todos apresentados, pastor, podem sentar, obrigado. Deus os abençoe, que vocês continuem a abençoar a nossa igreja nesta manhã. Meus irmãos, nós temos essa semana 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, como nosso alvo para ser decorado. E eu gostaria que nós lêssemos todos juntos, que é um versículo muito importante, que tem uma mensagem também muito significativa para a nossa vida. Vamos ler todos juntos? Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajude-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém? Vamos guardar essa palavra dentro dos nossos corações. Na presença do Senhor temos vida, pois só Ele tem as palavras de vida eterna. Vamos ler todos juntos o Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos a Deus, demos glória, porque somente Ele é merecedor da nossa glória.
muito bonito, meus irmãos. Nós estamos louvando realmente do fundo do nosso coração. A gente que está aqui percebe que essa adoração Deus está se agradando. Nós vamos agora cantar Deus Onipotente, né, dizendo, né, de que Deus pode todas as coisas. Como nós lemos no versículo que nós vamos decorar essa semana, né, as batalhas são maiores do que nós podemos enfrentar, mas o Deus que nós servimos é esse Deus onipotente, que pode sim fazer todas as coisas, e é com esse mesmo Espírito que nós vamos agora nesse instante louvar a Deus, Deus onipotente. Nós vamos nesse instante fazer a leitura do texto bíblico de João, capítulo 6, versículo de 66 a 69, que é um momento marcante na história do ministério de Jesus, quando, através de um sermão, de uma mensagem, de um convite que Jesus faz, aquela multidão de discípulos que o acompanhavam se divide. Muitos voltam atrás e deixam de seguir Jesus em função do convite que ele faz. E esta noite eu estarei pregando sobre esse texto.
e com o tema Por que sou cristão, né? Baseado justamente nessa atitude aqui dessa multidão de discípulos que seguiam a Jesus e num determinado momento voltam as costas para ele. Vamos ler conforme o nosso programa de culto. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Que essa possa ser a certeza de cada um de nós, porque se nós tivermos essa certeza de que o Deus que nós servimos é o Santo de Deus, não haverá mais tristeza em nossos corações. Amados, nessa certeza, amados, nós podemos tomar posse do que Jesus declara aos seus discípulos e que se torna real para todos nós, no presente tempo e nesse presente espaço que estamos utilizando, de que não precisamos mais nutrir tristezas. Passamos por lutas, sim, adversidades, mas temos a certeza de um Deus que tem as palavras de vida eterna. Uma vida eterna que suplanta qualquer dificuldade. Uma vida eterna que vai além de qualquer impossibilidade minha ou sua. Uma vida eterna que nos dá garantia de felicidade mesmo aqui na vida terrena. Não mais tristeza, não mais temores, nada mais de se enganar. Devemos tomar posse dessa certeza que Jesus nos dá. Amém. Não mais tristezas, nem mais temores, nada mais de se enganar, as incertezas e as nossas dores. Tudo mais Deus quer limpar. Não mais tristezas, nem mais temores, nada mais de se enganar, as incertezas e as nossas dores. Tudo mais Deus quer limpar. Quanto mais, muito mais limpar. Nem tristezas, nem temores, as incertezas e as nossas dores. Tudo mais Deus quer limpar. Quanto mais, muito mais limpar. Nem tristezas, nem temores, as incertezas e as nossas dores.
Amém? Amém? Vamos confirmar esta música, essa verdade que foi cantada, meus irmãos. Salmo 66, versículo de 1 a 7, conforme o nosso programa de culto. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Essa certeza, meus irmãos, é que deve habitar o coração do crente, né? Às vezes a gente, né, em função das nossas dificuldades, a gente às vezes duvida um tanto quanto desta verdade. Mas a gente não pode deixar que essa dúvida permaneça nos nossos corações, porque a nossa história com Deus tem comprovado de que Deus realmente, efetivamente, escuta as nossas orações e que os seus ouvidos estão sempre inclinados para o seu povo. O povo de Deus, nesse instante, meus irmãos, está envolvido num clamor em função do pastor Youssef Nadarkhani, aquele pastor que foi preso lá no Irã, já está condenado à morte. Nós não sabemos quando vai se efetivar essa sentença, mas a nossa oração e o nosso clamor a esse Deus onipotente é que esta decisão seja revertida e que este pastor, este homem de Deus, que por não querer negar a sua fé, foi condenado à morte. E eu gostaria de, nesse instante, nesse momento de intercessão, convidar o pastor Henrique Davanço, que é nosso missionário lá na Albânia. Ele vai participar desse nosso momento de intercessão. Então nós vamos cantar Tua Graça Me Basta. E se você tem algum problema, se você está com alguma dificuldade, se você está com um problema que você não consegue dimensionar nem enfrentar, esse é o instante de você abrir o seu coração, rasgar não as suas vestes, mas rasgar o seu coração diante de Deus, confiando de que Deus ouve a nossa súplica, Deus ouve a nossa oração. E durante o cântico, se você quiser ficar em pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir aqui à frente, você tem toda a liberdade para se expressar diante de Deus da maneira que você quiser. E logo em seguida, ao final do cântico, o pastor Henrique vai estar colocando as nossas súplicas, vai colocar os nossos pedidos, inclusive essa intercessão em favor do pastor Youssef Nadarkhani, que você deve levar também para os seus momentos pessoais de intercessão. Então, nós vamos cantar e você tem a possibilidade de se expressar diante de Deus. Preciso ser reconhecido por ninguém, não, ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, e como ser a vida.
tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto é só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém, não ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. E como ver a vista que cobre o rosto antes de agir, para que veja tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas secreto é só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto é só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto é só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Essa graça, meus irmãos, que nos ajuda a superar os momentos difíceis pelos quais nós passamos. Quando Deus diz para Paulo que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele está demonstrando e querendo dizer que nós vamos passar por situações em que as nossas forças às vezes vão se esvair. Nosso irmão Silas Filgueiras, que trabalhou aqui, fez parte da equipe de manutenção da nossa igreja durante um longo período. Ele, durante essa semana, perdeu a sua esposa num acidente de carro. Então, o pastor Newton esteve lá em Vitória, no Espírito Santo, no sepultamento dessa nossa irmã. E agora, nesse instante que nós vamos nos voltar para o trono da graça de Deus, nós vamos interceder e colocar esta família, o nosso irmão e todos os seus familiares, para que o consolo do Espírito Santo possa se fazer presente nesses corações que nesse instante estão chorando pela partida desta nossa irmã.
Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã na tua presença, Senhor, e nos colocamos à tua disposição aqui na terra, ó Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja intervendo agora, Senhor Deus, na vida do pastor Youssef. O Senhor sabe onde ele está nesse momento, guarda-o, envia os teus anjos, ó Deus, ali, onde quer que ele esteja, proteja-o, livre de todo mal, ó Deus. Pai, segundo tua palavra, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esteja protegendo com a sua poderosa e potente mão, de modo que nada de ruim, ó Deus, nada, Senhor Deus, que venha tirar a vida dele, venha acontecer ali, ó Deus. Pai, que o Senhor venha intervir ali naquela situação, naquele clérigo islâmico, ó Deus, que condenou o pastor Youssef à morte. Pai, que os teus anjos estejam ali revertendo essa situação. Pai, em nome de Jesus, desfaz toda condenação, ó Pai. Senhor Deus, abra as portas dos céus, liberta o pastor Youssef, Deus, daquela cadeia, daquela condenação, que o teu nome seja glorificado na vida dele, ó Deus, que ele venha, Senhor Deus, século, que ele venha ser uma testemunha viva onde quer que ele passe, ó Deus, que o teu nome seja glorificado na vida dele, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Pai, e nós pedimos também por essa família, ó Deus, que o Senhor esteja consolando a família que perdeu ali aquela senhora, Deus, para um acidente. Senhor Deus, envia teus anjos também ali, console a vida deles, ó Pai, console aquela família, que o Senhor esteja dando a tua paz a cada um dos membros da família, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos nesse instante ter a oportunidade de participar do nosso momento de fidelidade, por isso somos eternamente agradecidos a Deus, porque Deus tem nos abençoado, nós temos o prazer e a alegria de participar da obra do seu reino. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Mateus, presidente da nossa igreja. Ele tem uma informação a nos passar nesse instante em que, na liturgia do nosso culto, no processo, a gente está voltado para esse momento de entrega a Deus, de dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas, tendo como alvo o crescimento da obra de Deus aqui no mundo. Informar os irmãos que hoje deve estar terminando a parte de sondagem do terreno. Então, na realidade, nós já estamos começando no processo do novo templo. Que os irmãos tomem conhecimento disso, continue orando por esse trabalho. Hoje deve ser visto o último furo, para que possa dar então base para os cálculos e todo o projeto do novo templo. Dia 31 desse mês, teremos o culto de ação de graças. Cai numa segunda-feira. Tradicionalmente, nossa igreja tem feito o culto de ação de graças no dia 31. E nós vamos ter aqui também, após o culto, um momento de confraternização. Aqueles irmãos que quiserem participar desse momento precisam se inscrever, para que a gente saiba exatamente quantas pessoas virão para esse momento. Queria também aproveitar aqui e dizer, pastor, que nós estamos encerrando hoje à noite as inscrições para o retiro. Depois, se alguém quiser, aí vai depender da disponibilidade lá, porque nós temos que fechar o número de apartamentos que nós bloqueamos e dizer o que nós precisamos. E aqueles que não preencheram a ficha lá de entrada do hotel devem nos procurar para preencher. Obrigado. Ainda nesse espírito de fidelidade, meus irmãos, eu gostaria de convidar o nosso irmão Marcos. Marcos vai também trazer uma informação, um desafio que a nossa igreja tem aí pela frente. Pastor Alcenir, obrigado. Os irmãos sabem que a Assembleia da Igreja aprovou a compra de um novo piano, já tenho dito isso esse é o segundo domingo, na verdade, tem saído no boletim aí. Pois bem, o piano já chegou, já está no porto, está no processo de desembaraço, de nacionalização, onde teremos então na entrega do piano, nós não sabemos precisar exatamente que dia vai ser entregue, mas nós estamos confiantes, se Deus quiser, tenhamos ele ainda este mês aqui, para a glória de Deus mesmo,
E nós insistimos e continuamos ainda pedindo que você, se ainda não contribuiu, se desejar contribuir, se for essa a sua vontade, que você ponha então no envelope piano, né? Porque tivemos aí, como disse já, uma diferença de dólar aí, que nós tivemos o piano importado do Japão e é comprado em dólar, e o dólar valorizou, quer dizer, em relação ao real, caiu o real, e nós precisamos então colocar mais reais para comprar o piano. Então, se você quiser contribuir, nós agradecemos profundamente, mas desde que Deus ponha isso no seu coração. Fique à vontade e ponha no envelope, então, o piano. Então, meus irmãos, nesse instante, quando nós vamos ouvir mais uma vez a banda Êxodo, você vai ter a oportunidade de vir aqui, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta. Não nos esqueçamos da nossa campanha de missões nacionais, não nos esqueçamos do FAM, o Fundo de Ação Missionária, que é um projeto da nossa igreja para que possamos estar junto a homens e mulheres que se colocam à disposição de Deus, ajudando-os na pregação do Evangelho. Então, enquanto ouvimos uma música, você pode vir aqui à frente, trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será? Toda a igreja comigo, bem forte. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Outra vez. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Me reveste com as armas da luz. Esta guerra não posso perder. Quero ser vencedor. Senhor, dá-me o escudo da fé, para que eu possa firme lutar. Quero ser vencedor. Quem vem a Deus resiste no mal, o mal virá. Deus é maior. Ninguém pode vencer, ninguém pode vencer. Toda a igreja. Deus é maior. Quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez a igreja. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quero calçar os meus pés com o evangelho da paz, proclamar teu poder. Dá-me a espada do Espírito pra lutar contra as hostes do tentador. Quero ser vencedor. Quem vem a Deus resiste ao mal, o mal virá. Deus é maior. Ninguém pode vencer. Quem vem a Deus resiste
Quantos aqui não conhecem o pastor Lauro Mandira? Levante a mão. Pastor Lauro, precisa estar mais aqui com a gente, hein? Aqui na frente, hein? Muita gente que ainda não conhece o pastor Lauro. O pastor Lauro é membro da nossa igreja, trabalha na Junta de Missões Mundiais, e nesta manhã o pastor Israel o convidou para ser o mensageiro da palavra. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor meu Deus, nosso Pai amado, queremos nesse instante colocar a vida do teu servo em tuas mãos e clamar, ó Pai, que ele seja um vaso em tuas mãos, um canal de bênçãos, ó Deus, para nós nesse instante, que aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã seja proferido, ó Deus, pelos seus lábios, em nome de Jesus, amém. Quero saudar os irmãos em nome de Jesus, amém? É uma alegria estarmos aqui, participando deste culto. Percebo que preciso vir mais à igreja, né, pastor Maurício? Frequentar um pouco mais, né? Mas eu sou membro dessa igreja já há 9 anos. E estamos orando para que o nosso pastor Israel, possa voltar em breve. Passou pela cirurgia e estamos aqui participando deste culto nesta manhã com muito prazer e com muita alegria, como dissemos. Trabalhamos com a Junta de Missões Mundiais desde 1987. Passamos alguns anos no campo, na África, onde minha esposa e eu, muito ainda jovem, entregamos nossas vidas à obra missionária. E ali trabalhamos em Johannesburg, na África do Sul, por alguns anos. E já em 2003, a convite do pastor Valdemir Timichak, nós viemos para o Brasil para ser um dos coordenadores do curso de treinamento, o preparo transcultural dos nossos missionários. Mas 2 meses depois ele me convidou para ficar meio expediente na junta, coordenando o trabalho na África. E mais 2 meses depois ele me convidou para assumir a gerência de missões, e ali estou há 9 anos trabalhando na sede da Junta de Missões Mundiais. Um dos meus trabalhos é viajar para os campos e trazer relatórios, visitar os nossos missionários, pastoreá-los, estar com eles, e por isso eu venho pouco à igreja, né? Porque geralmente eu estou viajando, e viajo para lugares difíceis. Muitas vezes após o meu retorno eu tenho que passar alguns dias me recuperando da saúde por causa de viroses, problema de estômago, principalmente quando viajamos para o interior da África, para o norte da África, onde temos muita dificuldade com água, muita poeira, e já fizemos 50 anos, né? Então temos que tomar um pouco cuidado com a nossa saúde. Fizemos alguns anos atrás, agora quando foi não precisa perguntar, né? Mas já fizemos 50 anos. Mas eu queria dizer para os irmãos que também de vez em quando viajamos para lugares bem confortáveis. E eu acabo de voltar de uma viagem com 2 missões muito interessantes, para os quais eu quero pedir aos irmãos que orem. Eu estive na Itália, cheguei nesta semana de lá, onde fui para participar do 2º Proclamai da Junta de Missões Mundiais na Itália. Isso é uma coisa inédita, ali não existia isto. Mas antes disto, eu fui para visitar um trabalho, um grupo de irmãos que vivem numa região já perto da Áustria, nas montanhas da Itália, uma cidade muito fria, cerca de 100 mil habitantes. Uma família brasileira de São Paulo mudou para a Itália já há alguns anos atrás, foram praticamente fundadores de 2 igrejas na Itália, onde temos missionários hoje, e a filha mais velha desse casal casou-se com um italiano, professor de educação física, que foi mandado para essa região, bem distante. E ele, então, empolgado com a fé em Cristo, ele começou a evangelizar os seus alunos e os seus companheiros, seus colegas professores. Ele mesmo doutrinava, batizava, e já está com um grupo de 40 pessoas. Mas eles não têm denominação, não pertencem a organização nenhuma, apenas um grupo de irmãos entusiasmados, empolgados. E eles então, através dessa brasileira,
pediram apoio da Junta de Missões Mundiais, obreiros da Junta de Missões Mundiais. Então nós fomos lá para conhecer o trabalho, para conversar com os irmãos, e eu fui na tentativa de fazer algumas perguntas para eles. No final, eles me perguntaram, fizeram uma sabatina de 2 horas, né? Fiquei respondendo a pergunta. Eles queriam saber como se tornar uma igreja batista. Mas eles têm toda a nossa doutrina, foram doutrinados por irmãos da igreja batista, quer dizer, pela esposa dele, que é batista. Não há problema nenhum, eles podem apenas se organizar como igreja batista e estar debaixo da tutela da União Batista da Itália. Então foi assim um momento muito agradável. Agora precisamos um missionário para lá, um missionário que goste de viver no frio, porque lá embaixo estava 32 graus, mas na montanha estava 13, né? Isso no verão, imagina o inverno, como será aquela região. Mas o grupo está ali empolgado e pedindo que a junta mande um missionário para ajudá-los naquela igreja. Depois nós fomos para o Proclamai. No ano passado, nós desafiamos os irmãos italianos a realizar um Proclamai. Os irmãos sabem que a União Batista da Itália, União é o CEB, União Cristã Evangélica Batista Italiana. Não pertence, aliás, essa união não é formada só pelas igrejas batistas. São 4 igrejas, 4 religiões que estão formando essa união evangélica, dos quais os batistas fazem parte. Lá nós temos os luteranos, os metodistas, os batistas e os valdenses. Os irmãos que lembram da história um pouquinho, da história cristã, são seguidores de Pedro Valdo, que surgiram na Idade Média, e ainda existem na Itália algumas igrejas, e eles então se uniram para tornar então uma associação, uma convenção um pouco mais forte, e assim formou então a União Batista da Itália, o CEB. Mas eles não têm a ideia de evangelização que nós temos aqui. Em toda a Itália, somando com a Sicília, existem 130 igrejas, mas nenhuma, aliás, com raras exceções, algumas têm mais de que 50 membros, são igrejas pequenas, igrejas fracas. Mas eles acham que não precisa evangelizar ninguém, todo mundo é irmão, não importa a religião que pertence, são irmãos. E eles eram contra, inclusive, os batistas brasileiros que plantavam igrejas e que evangelizavam pessoas. Então, começamos a influenciar aqueles irmãos italianos. Hoje já temos 7 igrejas batistas fundadas por nossos missionários ali na Itália e mais 4 congregações que em breve serão organizadas. E então, para despertar o interesse deles para a evangelização, nós realizamos o primeiro Proclamai. Levamos o pastor Tomé Fernandes para fazer uma palestra, um estudo, foi uma coisa fantástica, e eles ficaram tão empolgados. Conseguimos reunir em Roma, pela primeira vez, 120 irmãos, e eles ficaram tão empolgados que eles pediram para eles realizar o segundo. Eu fui apenas como participante do segundo, e eles fizeram em Milão, reuniram 160 irmãos, e estão empolgados agora com a obra de evangelização. Devemos orar pelos nossos irmãos italianos. Estamos construindo na Itália um templo, ali em Mantova. A nossa igreja passou dos 240 membros, coisa inédita na Itália. Temos outra igreja batista, com o tal pastor Caio, com 210 membros. Pastor brasileiro, nosso pastor Florencio, assumiu uma igreja italiana que estava fechando as portas com 8 membros. Hoje já passamos dos 100 membros. Então nós conhecemos a arte da evangelização, nós estamos empolgados com a obra missionária e eles estão começando a aprender agora. Orem, meus irmãos, pelos irmãos da Itália. Quem está no Brasil, quem pertence à denominação, seja batista, presbiteriana, assembleia, seja qual for a igreja aqui no Brasil, não tem ideia do que venha a ser uma igreja lá fora. Esta noção de evangelização, de ganhar pessoas para Jesus, quase que inexiste na vida daqueles irmãos. Então nós não só precisamos ganhar vidas para Cristo, como precisamos também influenciar aqueles irmãos, prepará-los, ajudá-los para que eles façam o mesmo. Eu creio que isso também acontecia na Albânia, né, pastor Avance, Mariqueta, Emanuele, que trabalharam ali, em outros campos onde não existe nenhuma igreja evangélica, estamos levando ali a palavra de Deus.
Eu quero falar aos irmãos, nesse momento que temos nessa manhã, sobre um texto bem conhecido que está em Atos, capítulo 1, versículo 8. E quero falar sobre como podemos testemunhar de Jesus. No mundo em que estamos vivendo hoje, como missionário, como envolvido com uma missão, quero falar desse versículo que está no capítulo 1, versículo 8, do livro de Atos, que diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo bem conhecido, né? Receberão poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, usa os nossos lábios, nossa mente, o nosso coração, para transmitir a Tua palavra nesta manhã. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus nos convida a sermos suas testemunhas. O que faz uma testemunha? Qual é o papel de uma testemunha? Creio que aqui existem vários advogados, juízes, poderiam nos explicar melhor, mas a testemunha fala daquilo que ela viu e daquilo que ela ouviu. Jesus nos convidou para sermos suas testemunhas no mundo, daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos mais do que vimos, porque não vivemos no tempo dos apóstolos que estiveram com Jesus, mas a sua palavra revela aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ele é. A palavra de Deus é a revelação de Deus a nós, é o descobrir da vontade de Deus, dos caminhos que Deus tem traçado para todos nós. E então nos diz a palavra que nós devemos ser suas testemunhas. O que eu posso testemunhar de Jesus? O que eu posso revelar de Jesus? E eu escolhi aqui 3 formas que nós podemos testemunhar de Jesus. Nós podemos testemunhar de Jesus como servos, nós podemos testemunhar de Jesus como amigos, e nós podemos testemunhar de Jesus como filhos. Há muitos lugares no mundo hoje que você não pode usar as palavras. Você pode ser morto por isto. Você pode usar as suas atitudes, sua vida, sua forma de ser. Aqui está o caso do nosso irmão Yosef, pastor, que está sendo condenado ali por testemunhar da sua fé. Há muitos lugares que nós não podemos fazer isso. Nós entramos em alguns países e podemos dizer que somos cristãos, podemos ter a nossa Bíblia, porque é para o nosso uso, e isso nenhum país pode nos impedir, mas nós não podemos falar de Cristo a ninguém. Convencer uma pessoa a deixar a sua religião para seguir a Cristo, o cristianismo, é um crime contra a lei, e nós podemos ser presos e podemos ser condenados. Então, irmão, ser testemunha de Jesus no mundo hoje não é tão simples, não é tão fácil, é muito difícil. Nós temos que ter uma convicção muito grande da fé que nós temos em Jesus. E como nós dissemos, nós podemos ser bons servos de Jesus onde quer que estivermos, sem precisar usar as nossas palavras. Nós temos hoje a liberdade de escolhermos o caminho que queremos seguir. Eu sempre digo que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que devemos seguir, mas nós só temos 2 escolhas: ou seguimos a Cristo, nos tornamos servos de Cristo, ou automaticamente nós nos tornamos servos de Satanás, fazendo a sua vontade. Então nós temos a liberdade de escolher o que é melhor. Jesus, ou a palavra de Deus, através do Espírito que revela a sua vontade em nós, nos ajuda a sabermos o que é certo e o que é errado, escolhermos o que é certo, a saber o que é bom e o que é ruim, escolhermos o que é bom,
E também nos mostra os dois caminhos. Escolhemos o caminho que conduz à vida eterna, porque nós sabemos que o fim dele é de alegria, é de gozo e é de paz. Então nós podemos ser um servo. A Bíblia nos diz que existem ou existiam vários tipos de escravos. Nós não temos aqui no nosso Brasil hoje escravos, vamos dizer assim, institucionalmente falando, né? Mas continuam milhares de escravos por aí. Escravos do vício, escravos do pecado, né? Escravos da droga, escravos das mais diversas maneiras, diversas coisas. Mas naquele tempo existiam os escravos que eram nascidos filhos de escravos. Se eles eram filhos de escravo e nasciam no lar do seu senhor, automaticamente eles eram escravos, não tinham uma escolha. Mas também existiam escravos que eram derrotados em guerra. Por exemplo, um país que derrotava outro país, aqueles que eram derrotados se tornavam escravos daqueles que venceram, e às vezes serviam ao seu país, o país inimigo, em serviços pesados. Ao caso daquela menina que foi levada por Naamã para a Síria, né, para ser serva, para servir na sua casa. Mas também os que se tornavam escravos por dívidas. Se a pessoa tinha uma grande dívida e não podia pagar, toda a sua família às vezes se tornava escrava daquele a quem eles deviam. Nós temos ali aquela viúva que não tinha como pagar a sua dívida, e seus filhos acabariam se tornando escravos. Mas Eliseu fez ali um grande milagre na vida daquela mulher. E aqueles que se tornavam escravos voluntariamente, isto é, ele não era escravo, tinha liberdade, mas a esposa que ele tomou para si e os filhos que ele gerou naquela família com quem ele vivia, aqueles permaneciam como escravos, somente ele era livre para seguir o seu caminho. Então ele, por amor à esposa e por amor aos filhos, escolhia continuar como escravo naquela casa, por livre e espontânea vontade. A Bíblia nos diz que nós também éramos escravos do pecado e vivíamos debaixo da escravidão do pecado, mas pela graça de Cristo nós fomos libertos e nos tornamos servos de Jesus, isto é, doulos, seguidores de Cristo. Diz a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, isto é, tempo anterior, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa era a nossa vida antes de Jesus. Mas diz a Bíblia: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Este é o trabalho que o Espírito de Deus operou em nós. Nós deixamos de ser servos, escravos de Satanás, como filhos da desobediência, fazendo aquilo que desagrada a Deus, e nos tornamos servos de Jesus, obedientes a Jesus, andando com Jesus. E agora nós temos uma vida nova, salvos, diz a Bíblia, pela graça de Jesus. Então, como servos agora de Jesus, nós podemos agir em obediência a Cristo, e assim nós podemos testemunhar no mundo em que nós vivemos. A Bíblia diz que Paulo e Silas eram servos de Jesus. Além de ele escrever o que ele escreveu, mas ele diz: e eles foram chamados de servos na cidade de Filipos, dizendo a palavra: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Em Romanos 6:22 diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Somos servos de Jesus. Servo é escravo, é doulos. E quando eu leio esta palavra, eu sempre lembro o seguinte: servo ou escravo naquele tempo não tinha vontade própria. Ele não podia dizer: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, hoje eu não vou para o trabalho que eu estou cansado, estou doente, eu não quero comer isto, eu não aceito esta ordem. Não. Servo não tinha palavra, isto é, não tinha vontade.
ele fazia aquilo que o seu senhor mandasse. E às vezes, quando ele desobedecia, apanhava ou pagava com a sua própria vida. Mas a Bíblia diz que Deus é tão misericordioso, que nós somos servos deles, estamos debaixo da graça dele, mas nós somos livres para fazermos o que queremos. Claro que sabendo que as consequências das nossas escolhas virão sobre nós, mas nós somos servos livres para escolher aquilo que nós queremos fazer. Mas também diz a palavra de Deus: mas quando não conhecis a Deus, servis aquele que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais a esses rudimentos fracos e pobres? Então, meus irmãos, como servos, nós podemos viver uma vida diferente onde quer que estivermos. Aquele viver uma vida diferente pode provocar uma pergunta, um questionamento no coração das demais pessoas que estão ao nosso redor. Por que somos diferentes? Por que somos assim? Por que agimos assim? Eu tinha um vizinho indiano ali na África do Sul, que ele tinha uma bandeira vermelha nos fundos da casa, um outro na frente da casa, e todo dia de manhã, às 7 da manhã, quando ele saía para o trabalho, ele levantava e saía com todos a sua família dando volta em torno da casa, tocando um sino e com a fumacinha, jogando. Era o seu ritual antes de ir para o trabalho e também antes do sol se pôr. E eu tentava aproximar-me daquele homem, mas não havia caminhos. Mas um dia deu um temporal muito grande ali na África, e a telha da casa dele foi levantada e uma parte da casa dele foi descoberta. E a telha que ele tinha na sua casa era da mesma telha que a nossa casa era coberta, e nós tínhamos ali sobrando umas 500 telhas. Estava há muitos anos, muita gente chegou lá querendo comprar, não vendemos, não sabia por que aquelas telhas estavam lá. Mas aquele indiano um dia procurou por vários lugares, não encontrou a mesma telha que ele precisava cobrir a sua casa, bateu lá em casa e queria comprar a nossa telha. Eu disse: olha, você não precisa comprar não, pode cobrir a sua casa. Não, mas eu quero pagar. Eu falei: não, ela não tem utilidade nenhuma, eu não estou precisando dela, só vou deixar umas 50, ele precisava de 200, vou deixar umas 50 aqui para a eventualidade, mas o resto pode levar. E aquele homem não acreditava que nós estávamos dando aquela telha para ele. Ali não acontece esse tipo de coisa. E olha, irmãos, por causa de uma telha, nós fizemos uma amizade tão profunda, que por 2 vezes aquele homem nos livrou de assaltos naquela casa. Ele tornou-se ali um amigo, realmente uma pessoa com quem nós pudemos dialogar várias vezes, falar de Jesus, do Evangelho para ele. Abriu o coração, abriu as portas. Viver como servo é testemunhar como servo, é servir a Jesus. Jesus foi servo, diz a Bíblia, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus foi servo, ele serviu, ele foi obediente ao Pai. Pedro foi servo. Diz assim que Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Moisés foi servo, e na verdade Moisés foi fiel em toda a casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. O próprio Paulo foi servo, ele escreve e anuncia suas cartas como Paulo, o apóstolo, o servo de Jesus Cristo. Eu quero ser servo, e desafio os irmãos a viverem cada dia como servos, onde quer que estejam. As atitudes, o servir a Cristo, através da misericórdia de Jesus, da bondade de Jesus, abre muitos caminhos, abençoa muitas vidas. Uma das formas de testemunharmos a Jesus é sendo realmente servos, para servir a Cristo. E servindo a Cristo, nós servimos os outros. Jesus mesmo disse que muitas vezes nós hospedamos a Ele, porque quando recebemos um destes pequeninos em meu nome, disse Jesus, recebesse também a mim. Uma outra forma de testemunharmos de Jesus é sendo bons amigos de Jesus. O que é ser amigo?
Você tem algum amigo com quem você pode compartilhar a sua vida, suas intimidades, seus problemas? Amigo é aquele companheiro, aquele camarada, aquela pessoa que nós admiramos, com quem nós podemos abrir o coração e conversar. São poucos os amigos que temos, mas a Bíblia diz que não tem nenhum amigo igual a Cristo. Há um hino que nós cantamos que diz que nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum, outro não há que a minha alma salve. Mas também diz que bom amigo e fiel achei, Jesus o Salvador. E Ele mesmo diz a nós: vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ser amigo de Jesus é caminhar com Jesus, é conhecer Jesus através das suas intimidades com Ele na hora de oração, na hora que você dobra os seus joelhos na sua casa, na hora que você derrama a sua alma e chora diante dEle, na hora que você pede alguma coisa e Ele te responde. É andar com Jesus, é caminhar com Jesus, é ser servo, é ser amigo, é compartilhar aquilo que vai no fundo da alma, que ninguém mais pode saber, ou ninguém sabe, mas você quer derramar diante dEle. É uma forma de servirmos a Jesus, é sendo amigos dEle. Como é bom, meus irmãos, nós podemos chamar Jesus de amigo, saber que ao caminharmos em algum lugar, Ele está conosco. Quantos livramentos nós temos cada dia e não sabemos de onde vem esse livramento. Quantas vezes somos curados das nossas enfermidades e vemos é um milagre. Quem faz isso? Quem pode fazer isso a não ser Jesus? E a sua palavra foi uma palavra de amigo, quando Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos testemunhar de Jesus como bons amigos. Mas correndo, quero terminar a minha palavra dizendo que nós também podemos testemunhar de Jesus sendo filhos. Todos acham que são filhos de Deus, né? Mas nós sabemos que todos são criação de Deus, criaturas de Deus. Filhos de Deus, temos que passar por um estágio. Jesus diz lá no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João, que para ser amigos, para ser filho dele, nós temos que crer no nome dele, né? Então todos aqueles que creem, Deus o poder, virtude, a graça de serem filhos de Deus. Como é que nós podemos saber se somos filhos ou não de Deus? O próprio João, na sua epístola, só na sua primeira epístola, ele nos dá 5 características que eu quero citar rapidamente para terminar a minha mensagem, daqueles que são realmente filhos de Deus. Porque às vezes nós nos enganamos, né? Nós olhamos a pessoa na sua aparência, e às vezes nós julgamos pela aparência muita gente, mas as atitudes não são aquelas. Eu gosto de pensar o seguinte: o filho, ele parece muito com seu pai. Se colocar o pai e a mãe junto, e o filho e a filha, não precisa nem dizer se é meu filho ou se é minha filha, porque alguma característica traz, né? Ou é a testa de um, o nariz do outro, né? A boca de outro, sorriso do, até o gênio, né? Até o gênio, quando é ruim, sempre o pai diz que é da mãe, né? E quando é bom, ele diz que é dele. Mas até o gênio, nós podemos ver que os filhos têm características. E a Bíblia diz que Deus tem características também. Deus tem as características pessoais deles, que é a onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Mas Deus tem as características morais, bondade, misericórdia, mansidão, então verdade, justiça. São características morais de Deus que vêm para nós através da nossa conversão, da nossa ligação com Jesus por meio do Espírito Santo. Então você traz na sua vida as características de Jesus. E olha o que a epístola a João diz, lá no capítulo 5, versículo 1, eu começo pelo final já, né? Quando diz que os que creem que em Cristo, esses são filhos de Deus, porque diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Não há argumentos contrários, é a palavra de Deus que está dizendo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. Então, se eu creio que Jesus é Cristo, se eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então eu sou filho de Deus.
Eu sou nascido de Deus, diz a palavra de Deus. Um outro texto que nós encontramos está um pouco à frente, que diz: os que praticam a justiça, em 1 João 2,29, sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se eu sou justo, se eu pratico a justiça, é uma característica que eu sou filho de Deus. Aliás, o próprio Deus nos ensina que a nossa justiça deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Devemos ser justos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso julgamento, embora não podemos julgar ninguém, mas quando tivermos que dar alguma palavra nossa, sejamos justos nas nossas ações, conforme diz a palavra de Deus, porque todo aquele que obra com justiça, ele está se caracterizando realmente o Filho de Deus. Uma outra coisa, os que não cometem pecado, 1 João 3, 9 a 10, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isto é, a versão mais atual diz: aquele que não comete pecado habitualmente, aquele que não tem prazer no pecado, né? Esse é filho de Deus. Porque a própria Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide não caia. Ou então Tiago diz que João diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a palavra de Deus não habita em nós. Então nós sabemos que podemos cair e devemos cuidar para não cair, mas nós não temos prazer quando caímos, não temos alegria quando caímos. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um membro da minha igreja, que há muito tempo, quando assumi aquela igreja, me disseram que havia um membro afastado e estava em pecado. Eu visitei aquele irmão, e meus irmãos, eu conheci ele antes, depois conheci depois. Estava magro, estava arcado, estava deprimido, estava numa tristeza tão profunda, porque ele havia caído no pecado e achava que não tinha mais recuperação. Mas como Deus sempre faz a obra perfeita, aquele homem recuperou-se, foi restaurado, foi perdoado, foi abençoado e tornou-se uma pessoa normal. Eu pude ver o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Como diz o salmista, eles consomem os ossos, né? E então nós podemos ver que aqueles que não têm prazer no pecado, aqueles que se entristecem, aqueles que buscam o perdão, são filhos de Deus. Os que vencem o mundo, 1 João 5,4, porque todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os que vencem o mundo, característica que são filhos de Deus, porque venceram as lutas, os prazeres da carne, as concupiscências, os desejos da vida. São aqueles que são influenciados tremendamente pelo mundo, bombardeados no dia a dia, mas eles são capazes de vencer pela palavra e sobretudo pela fé. Pois que esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não dá para nós nos determos muito tempo nisso, mas finalmente a Bíblia diz que os que amam ao seu irmão, 1 João 4, 7 e 8, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qualquer que ama é nascido de Deus, tu é gerado por Deus. Olha aqui em todos os versículos o termo é nascido de Deus, é saído de Deus, é vindo de Deus. São as características que nós temos. Você traz algumas marcas na sua vida como filho de Deus? Pode mostrar ao mundo essas marcas na sua vida, no seu caráter, no seu dia a dia. É uma forma de testemunharmos que somos realmente de Deus. Quando alguém nos vê, vai perceber que alguma coisa diferente existe em nós. Não pode ser uma pessoa como nós, porque ele age diferentemente, ele fala diferentemente, ele vive diferentemente. E meus irmãos, é isso que traz a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, porque a curiosidade das pessoas nos levando perguntas, e ao levantarem perguntas, então nós somos livres para responder aquilo que Cristo fez na nossa vida e no nosso coração. Quem sou eu? Sou servo, sou amigo e sou filho de Jesus? Eu concluo dizendo o seguinte: que você como filho, eu como filho, devemos ser bons servos e bons amigos de Cristo. Nós devemos viver, meus irmãos, uma vida de testemunho, porque Jesus diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o nosso viver
nosso agir, nosso falar, denunciam Cristo em nós, porque caminhamos com Ele. Não falamos só do que nós vimos ou do que nós ouvimos, mas daquilo que nós sentimos e vivemos cada dia. Deus nos ajude a sermos realmente assim como Cristo quer que sejamos. Amém? Servir a Jesus como servo, como amigo e como filho. Que seja essa a minha e a sua oração nessa manhã, de principalmente servi-lo cada vez melhor, com aquilo que somos, com aquilo que temos, com os dons e talentos que o Senhor nos deu oportunidade de administrar. Servir melhor e caminhar ao lado teu, conhecer-te perto, deixar para trás o fardo meu. Quero orar ao nascer do sol e te amar nos dias meus, te servir melhor, Senhor, sempre. Eu quero te servir melhor, caminhar ao lado teu, ao teu lado, Senhor. Amém, meus irmãos? Que possamos ser servos, verdadeiramente servos. Queremos agradecer, a banda Êxodo, do fundo do nosso coração. Os irmãos foram bênçãos na nossa vida, nesta manhã, e que Deus continue a abençoar o ministério que os irmãos têm desenvolvido, que cada um possa ser esse instrumento na mão de Deus para que possa abençoar vidas através das vozes dos irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um desafio a cada um dos irmãos nesta manhã. Hoje à noite eu vou pregar sobre por que sou cristão. Eu gostaria que você fizesse um convite a um amigo, a um vizinho que ainda não é crente. Se você tem esse hábito,
reafirme. Se você não tem o hábito de convidar o seu vizinho, de convidar um amigo para vir à igreja, comece hoje. Vamos à igreja hoje à noite. Deixe que o Espírito Santo faça a obra. Se vier, glória a Deus. Se não vier, glória a Deus também. Mas se coloque esse desafio de trazer uma pessoa não crente nesta noite para o nosso culto. Amanhã, às 19 horas, o que nos dizem os profetas. Gostaria de convidar também você que não conhece esse trabalho que a gente já tem desenvolvido já há algum tempo. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos aqui um culto que vai das 19 até as 20h30. Venha conhecer esse trabalho. Na quarta-feira, nós não vamos ter a Academia da Alma, o pastor Israel ainda vai estar se recuperando. O pastor José Maurício estará dirigindo o culto de quarta-feira. Na próxima quarta-feira, a Academia da Alma já vai retornar. Então, nesse instante, nós vamos terminar o nosso culto nesta manhã, desse primeiro culto, e vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que vivemos aqui nesse instante. Pai amado, muito obrigado pelas músicas cantadas, pelas orações que foram feitas aqui, pela Tua mensagem, ó Deus, que falou aos nossos corações. E agora que o Teu amor, esse amor que o mundo não pode nos dar, a graça de Jesus Cristo, o Teu Filho, ó Pai, e a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós e com todos os nossos familiares, hoje e para todo sempre. Amém e amém.